Bem-vindos ao Diálogos Espíritas. O tema de hoje é evidências da reencarnação à luz da ciência. Então, o que será a reencarnação? Bem, César, é um tema fantástico para explorarmos hoje neste capítulo. É um tema que tentaremos, do nosso ponto de vista, explicar e do ponto de vista do que está estudado por vários sábios e investigadores a respeito do tema, não é? Portanto, a Exato, reencarnação é sem dúvida a pluralidade das existências, a crença na vida eterna, na pluralidade das existências, sobretudo estabelecido por Jesus Cristo, não é? exatamente. Mas hoje, então, nós vamos abordar a questão das evidências científicas da reencarnação. E então existem várias e várias evidências da reencarnação e várias investigações sobre a reencarnação. Pensa-se, muita gente, por desconhecimento, pensa que as investigações científicas passam longe dos temas espirituais, Com certeza. o que é completamente falso. Embora, César, posso fazer um parênteses, Sim, que é muitas vezes muitos sábios e investigadores ligados à física, por exemplo, que foram muito discriminados no passado. E sim, por sim, isso penso que estão um pouco, digamos, foragidos ou entre as penumbras do conhecimento, não é? exatamente. A ciência é pródiga nesse tipo de casos, não é? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de Pasteur, quando Pasteur transmitiu à comunidade científica de que eram os micróbios, não é? Vamos assim dizer, numa linguagem Mais familiar. errada, mais familiar, que eram os bichos invisíveis que estavam a matar as pessoas, e então quase que foi excomungado, entre aspas, pela ciência, não é? Porque às vezes, ou por alguns cientistas, na verdade, para sermos mais exatos, a ciência não exclui qualquer tipo de investigação ou qualquer tipo de cientista ou qualquer tipo de investigador. Existem cientistas que pensam que têm toda a ciência e que tudo aquilo que eles não sabem é falso. Então, Claro. erradamente se criam esse tipo de situações. Então, E de tabus, não é? E de tabus. exatamente. Então, mais tarde, foram ver e realmente o Pastor tinha razão. E Exatamente, deste o exemplo do Pasteur, como existiram outros ao longo da muitos, humanidade. Estou-me a recordar precisamente de, por exemplo, o William Crookes, na Inglaterra, históricos. incompreendido. Houve vários físicos nesse tempo, vários sábios dentro da ciência que estudaram, e aliás têm grandes e, e muitos estudos feitos e comprovados, que convido os ouvintes também comigo a investigar e a procurar essa informação, que é muito útil para esclarecer todos os estudos existentes até à data sobre estes relatos, sobre as várias vertentes da reencarnação e da vida, e a comunicação após a A morte do corpo reencarnação. físico. Mas, mas realmente tens razão. Existem muitas investigações, até relacionados com outros temas, sem ser a reencarnação, mas atualmente então existem imensas investigações feitas por cientistas sobre a reencarnação. E existem evidências muito claras e muito lógicas, muito racionais, que mostram precisamente essas várias investigações. Estamos, por exemplo, a lembrar-nos de Gabriel Delan, que nasceu em 1857 e desencarnou em 1926,
Ele era francês, notável pesquisador das ciências psíquicas. Ele escreveu vários livros, entre eles A Reencarnação, onde dá particular ênfase à doutrina das vidas sucessivas, desde a antiguidade. Ou seja, entre as várias civilizações. Exatamente, portanto, basicamente... Ou seja, isto foi sempre uma constante ao longo das civilizações, não é? Ao longo da Sim, humanidade. Sim, portanto, a reencarnação é um princípio que está na Terra desde a mais alta antiguidade, não é? Então, isto não é uma coisa, não é uma ideia nova. Conceito que surgiu no mundo moderno. Pois, exatamente, não aconteceu isso. E depois também temos Hernani Guimarães de Andrade, por exemplo, de 1914, quando nasceu, a 2003, quando desencarnou. Portanto, este cientista é brasileiro, engenheiro civil, formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Foi membro, fundador e diretor do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas e com vários livros publicados. Portanto, estudou os assuntos paranormais, tendo sido considerado um dos maiores pesquisadores do mundo sobre a reencarnação. Não é? Entre outros, escreveu o livro Reencarnação no Brasil, acompanhou de perto muitos casos que sugerem a reencarnação, nomeadamente o conhecido Jacira e Ronaldo. Não é o Ronaldo do jogo de futebol, atenção. Não Este caso foi investigado em 73, portanto já foi há alguns anos, mas é da época moderna. Abrange recordações da menina Jacira, portanto tinha sido nascida a 31 de outubro de 1956, e desde o seu primeiro ano de idade. Portanto, foi uma grande investigação de muito perto que este grande cientista acompanhou de perto, não é? Exatamente. Mas os críticos e muitas vezes até com má fé, podiam dizer, e tal, mas ele era espírita, então, não é, ele já... Tinha uma tendência, não é? Tinha uma tendência, não é? Só que o facto é que existem imensos cientistas que estudam a reencarnação e que se calhar até nem conhecem o espiritismo, não são espíritas e se calhar até nem conhecem o espiritismo, não é? Portanto, isto só realmente a ignorância ou a má fé pode pôr este tipo de entraves, não é? Sim, nós podemos citar tantos outros que não têm nada a ver, não tinham nada a ver com tendencialmente com a doutrina espírita, não é? E muitos deles, depois de estudarem, é que se tornaram, não é? Sim, também tem isso. Mas também tem os casos de cientistas que não conhecem o espiritismo, mas que sabem perfeitamente que a reencarnação e outras coisas são uma realidade, não é? E estudam profundamente com métodos científicos. Gostaria de citar mais uma individualidade também, César, que é um dos meus prediletos, que durante as nossas conversas fomos descobrindo, não é? Para poder hoje estarmos a divulgar aos nossos ouvintes, que é um dos meus mais preferidos, que é o Ian Stevenson. Exato. Embora seja um pouquinho ainda antigo, portanto, mas é de 1918 já, que é um médico psiquiatra do Canadá, portanto, é médico especialista na psiquiatria e que investigou a reencarnação através da experiência de quase morte, já em 1918. E acho fantástico o estudo dele, aconselho também a todos que gostam de física e da ciência, e depois de relacionar este tema da reencarnação com a ciência, a ler as investigações de Ian Stevenson. Acho que são estrondosos. E o curioso é que estes conceitos, eles estão ligados a vários outros conceitos que mostram realmente uma profundidade de verdade, vamos assim dizer, que é impressionante, não é? Ele, através dos casos, não é? Enquanto que, por exemplo, o engenheiro Hernani Guimarães de Andrade investigou casos de crianças, como por exemplo o da miúda Jacira, ele
também o fez, não é? Por as crianças, mas também fez por experiências de quase morte. Portanto, basicamente são vários fenómenos da Sucessivos, vida, não é? não é? Da vida das pessoas que mostram a reencarnação. E a reencarnação está aí como um princípio indestrutível. Mas temos aí também outros investigadores, como por exemplo, até este nome até é difícil de dizer, que é Emendras Nat Benaji. Nasceu na Índia, Na Índia, exato. foi psicólogo e professor de parapsicologia na Universidade de Rajasthan, Jaipur, na Índia, portanto é indiano. Durante 25 anos compilou mais de 1100 casos em todo o mundo de reencarnação. Descreve-os no seu livro Vida Pretérita e Futura. É muito curioso o número de casos que estes homens de ciência investigam, não é? Para chegarem a estas evidências e para mostrarem ao mundo estas evidências, não é? Só não vê quem não quer, já dizia Jesus Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir e vejam os que têm olhos para ver. Então as pessoas às vezes parece que andam um bocado distraídas, não é? E então é preciso que grandes homens façam a humanidade crescer. Claro, e homens ligados à ciência, à razão, não é? Exatamente. Na verdade, são homens ligados a várias ciências E a várias especialidades, não é? e portanto, a várias especialidades da ciência, e que se relacionam com imensos casos e com imensas situações da vida das pessoas. E poderíamos também falar no caso de Hermínio Correia de Miranda, que nasceu em 1920, formou-se em Ciências Contábeis. E editou o primeiro livro no ano que eu nasci, César. Editou o primeiro livro em 76. Muito Diálogo, bem. também tem a ver com o nosso programa 2, não é? Que são os diálogos. Diálogo com as Sombras. É o título deste livro, o seu primeiro livro em 76, que lançou sobre este tema. E depois destes vieram muitos outros títulos, não é? E como pesquisador editou Reencarnação e a Imortalidade. Nesta obra, em forma de excelentes artigos, analisa com objetividade e clareza diversos casos relacionados com a imortalidade da alma, portanto, com a reencarnação, portanto, enfatizando a superioridade dos princípios da doutrina espírita, ou seja, apresenta-nos a reencarnação como prova inequívoca da misericórdia e da justiça divinas. Portanto, há um relacionamento muito interessante e aprofundado, não é? Assim como um instrumento para o progresso espiritual. Hermínio Miranda aborda interessantes assuntos atuais, da independência do Brasil, o Bispo e os Espíritos, das Índias ao planeta Marte. Portanto, há aqui um futurismo, não é? Um futurismo ainda muito grande. E a psiquiatria e a reencarnação também, portanto, foi outro tema que ele lançou. E tal como tu disseste, César, existiam ainda outros tantos para a gente poder explorar e dar como testemunho, não é? Sim, com certeza. Isto à medida que a gente vai tomando conhecimento destes casos, não é? Vamos nos surpreendendo como a reencarnação é de facto a pedagogia de Deus. Sem a reencarnação, Deus não poderia existir, porque, aliás, todos os princípios, ou praticamente todos os princípios de Jesus, sem a reencarnação ficariam sem sentido. Então a reencarnação é uma necessidade muito, muito, muito séria. Então, Eu gostaria também de sublinhar outra figura fantástica, diz. em 1945, que foi a Edith Fior. Sim, É psicóloga e psicoterapeuta, ou seja, utilizando o método de regressão terapêutica de memória,
a vidas passadas e a hipotenose dedicou-se ao estudo da reencarnação, portanto, tendo publicado várias obras, entre as quais já vivemos antes. Portanto, foi um dos Através da tipos mais famosos. TRVP. Exatamente, portanto, Portanto, estás a ver mais uma curiosidade. Quer dizer, se vários cientistas, se, por exemplo, falamos no caso do Ian Stevenson, que abordou o caso das crianças e o caso das experiências de quase morte, aqui esta psicóloga, portanto, abordou a questão da reencarnação através da terapia de regressão a vidas passadas, que é uma terapia feita por psiquiatras e por psicólogos que levam as pessoas através de um estado de hipnose até vidas passadas, né? E que relatam casos e coisas que viveram e que algumas delas até se chegam a comprovar, né? Outras é impossível de encontrar, né? De encontrar os rastros, mas outras chegam-se até a encontrar realmente casos que confirmam os relatos feitos pelas pessoas através desta terapia, não é, utilizada pelos médicos. César, antes de terminarmos este capítulo, gostaria de fazer uma dedicatória e deixar uma frase de Allan Kardec para terminar. Ok, ok. Eu queria dedicar este programa à minha prima Manuela, que teve uma experiência de quase morte, portanto, teve na linha limite e tem a ver com o programa 2. Portanto, é uma pessoa que eu conheço ao meu lado, em que me testemunhou hoje, por acaso em conversa, em diálogo espírita, que me contou a sua vida, portanto, esta grande experiência. Portanto, aqui é uma dedicatória especial a ela, que nos está a ouvir. Que segundo tu já me contaste, parece que mudou a sua forma de ver a vida, não foi? Completamente. Portanto, ela e outras milhares de pessoas passaram por essa experiência. Sim, sim, sim. Penso que aqui está um grande tema para um ponto de partida, um ponto de conhecimento para as pessoas investigarem estes autores, estas pessoas que nós hoje falamos, estes cientistas, não é? Exatamente. E depois há outra coisa curiosa, é que a verdade, ela vem em várias épocas e em vários lugares. Nós temos aqui, nós poderíamos estar aqui a falar muito mais tempo sobre isto, mas existem aqui pesquisadores de vários países, como Brasil, Estados Unidos. Acho que quase todos os pontos do globo, não é? Sim, 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 sim. Acho que portugueses também, médicos portugueses. Estou aqui a ver um finlandês que nem não temos tempo para falar sobre ele, porque o tempo é curto, mas quer dizer que isto não é uma coisa circunscrita a um determinado lugar, a uma determinada civilização. Isto é uma coisa desde sempre e em todo lado. Isso é muito curioso também. E como todo o efeito tem uma causa, César, vamos dar por fim este capítulo, e então vou fazer a minha dedicatória do pensamento de Allan Kardec. Ok. A doutrina espírita é vasto repositório de sabedoria espiritual que se utiliza no dia a dia. É fonte geradora de paz, de harmonia, de saúde, entendimento, criando assim as fundações do mundo melhor que amanhã viveremos pelo processo cíclico da reencarnação. Viva o exemplo, transforme o seu mundo. Todo efeito tem uma causa, todo efeito todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Adeus, até uma próxima. Até.